Fala, investidor! Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo agora eu vou trazer para vocês 4 investimentos que eu acho muito interessante, que já estão dando bons resultados e que eu acho que pode trazer resultados ainda melhores. Então, se esse assunto já te interessa, se você quer saber aonde eu estaria alocando o meu dinheiro, preste atenção aqui nesse vídeo. Esse vídeo que é um vídeo especial porque marca o 100º vídeo aqui do nosso canal. Uma marca muito importante. Então já deixa aí o seu like, já compartilhe e fique com a gente aqui para poder aprender um pouco mais sobre investimentos. E você já sabe que o nosso canal ele é voltado para o mercado de opções, mas dentre essas 4 alternativas que eu vou trazer aqui, o mercado de opções não está entre elas. Até porque eu acredito que o mercado de renda variável está muito complicado no Brasil. Tá? Esse ano não está legal, não está bacana, não está trazendo bons retornos que se espera de uma renda variável com todos os seus riscos. E mais uma vez eu reforço uma ideia que eu tenho de que a renda fixa, embora muito criticada por muitas pessoas, pode sim ser uma alternativa bem interessante. Foi o tipo de investimento que me ajudou lá no início, continuo aplicando e trazem bons resultados, principalmente aqui no Brasil, que é um país de renda fixa, um país de renda. É um cenário diferente de outros países em que os juros é menor e em que as empresas são mais fortes, mais sólidas e em que a política não tem uma interferência tão grande no desempenho do mercado acionário como tem aqui no Brasil. Então a realidade lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é uma, mas aqui no Brasil a renda fixa merece estar na carteira das pessoas e vocês, inclusive eu fiz um vídeo já comparando o desempenho do Ibovespa, que é um índice, né, que junta ali várias ações, e o CDI, que é ali a marca, né, que reflete basicamente os juros, e a gente conseguiu ver nesse vídeo, vou deixar lá no final para você assistir, uma análise comparativa em várias janelas temporais em que a gente observa aí o desempenho de um e de outro, e sem querer adiantar o assunto desse outro vídeo, vai lá e confira. E só para exemplificar isso daí, saiu a matéria agora recentemente falando sobre quanto que rendeu R$1.000 investido em ações do Banco do Brasil em 30 anos. Vamos dar uma conferida. Então a gente consegue ver aqui quanto que rendeu R$1.000, só que na chamada você já percebe o que vai vir pela frente. Então nos últimos 5 anos impactados pela pandemia e no último 1 ano, as ações do Banco do Brasil apresentaram quase a mesma valorização de 9%. Se 9% já não é interessante para 1 ano, quem dirá esse retorno em 5 anos? E aqui ele vem dizendo aqui os retornos, né, em vários períodos. Então em 30 anos, 808% é um rendimento interessante, mas quando a gente leva em consideração o tempo de 30 anos, parece que talvez não tenha sido um retorno tão interessante assim. Em 10 anos, um pouco mais de 100%, e em 5 anos e em 1 ano, menos de 10%. E aqui está o resultado de quanto que teria rendido R$1.000 aplicados durante todo esse tempo. E só para título de comparação, vamos verificar aqui, ó. Então, se a gente comparar esses R$1.000 aplicados durante 30 anos, dando aqui o valor que deu aqui nessa aplicação, nós estamos falando aqui de 0,61% ao mês, que não é um retorno tão interessante assim. Em 10 anos, essa aplicação de R$1.000 daria R$2.007, o que daria um retorno mensal de 0,58%, que é quase a poupança. E em 5 anos, 60 meses, essa aplicação de R$1.000 que estaria dando aí quase R$1.100, a gente está falando de 0,15% ao mês. Isso quer dizer menos de 2% ao ano. É uma rentabilidade inferior, inclusive, à rentabilidade da poupança, sendo que é um investimento com muito mais volatilidade e muito mais risco. Então você tem que ficar bem atento quando você for escolher alguns tipos de investimento para entender qual é o risco que está envolvido. Lembre-se lá dos 3 aspectos: rentabilidade, liquidez e segurança. E esses 3 aspectos eu vou trazer para vocês aqui ao mostrar cada um dos investimentos que eu estou propondo que você estude, analise e decida se serve para você ou não. E aí você pode falar assim, mas esse daí é Banco do Brasil. Tem uma outra ação aí que trouxe um resultado bem interessante nesse tempo.
E aí aquilo que eu falo para vocês, eu acho que a maioria de vocês que estão aqui no canal não tem tempo suficiente para ficar acompanhando qual é a ação do momento, para ficar vendo relatório, para ficar vendo desempenho. Eu trouxe aqui de um banco grande. Logicamente que pode ser que tenha aí excepcionalmente uma ação ou outra tenha tido um resultado mais interessante. Mas para nós que não temos, que quando sobra um dinheiro ou toda vez que sobra um dinheiro no final do mês ou cai algum rendimento, né, que você quer uma facilidade para poder reaplicar aquilo ali e não ficar perdendo horas e horas analisando relatórios, etc. Lógico que tem algumas casas de análise que trazem sugestões, mas também ali está embutido alguns interesses que querem que você movimente a carteira. Se você for reparar, em um mês sai uma lista de ações, no outro mês já sai outra lista, no outro mês outra lista, forçando com que você movimente aquela carteira, pague várias taxas e várias comissões que muitas das vezes vai beneficiar esse pessoal. E essa é uma das razões pela qual não te incentivam a investir em renda fixa. Porque renda fixa basicamente você coloca o seu dinheiro lá e vai aguardar até o vencimento e não vai ter como você ficar remunerando frequentemente uma pessoa, né, sendo que ela vai te dar uma dica uma vez só. Então a graça do jogo é o cara todo mês te trazer aí uma lista nova de ações para você aplicar. Agora sim, sem mais enrolação, vamos falar aqui rapidamente sobre os 4 investimentos que eu trago para vocês aqui que vale a pena vocês pensarem. E o primeiro deles é o Tesouro IPCA+. Investimento, aplicação, né, um tipo de investimento muito fácil, em que a partir de R$30 você consegue fazer as aplicações, basta ter uma conta na corretora. É o Tesouro Direto, você basicamente vai estar emprestando dinheiro para o governo, até mesmo incentivando, né, várias iniciativas e investimentos do governo por meio aqui do Tesouro Direto, nesse caso aqui do IPCA+. E qual que é a vantagem desse investimento aqui? Além de você estar com o seu capital protegido contra a inflação, ou seja, o seu poder de compra garantido, mantido, nos patamares atuais, eu vou mostrar para vocês aqui, nós estamos falando de IPCA mais 6%, quase 7%. É um retorno muito bom, que tem que ser levado em consideração. Historicamente, esses retornos aqui, você ter 6%, né, daria mais do que 0,5% ao mês, além da inflação, é um retorno bem interessante que vale a pena você pensar. Além disso, o IPCA+, ele vai te trazer uma rentabilidade atualmente interessante, vai te trazer uma liquidez muito boa. Você pode vender, né, em qualquer dia útil resgatar, né, essa sua aplicação. Lógico que essas aplicações têm alguns prazos e essa rentabilidade ela é garantida se você deixar aquele seu investimento até o dia do vencimento, até lá, aquela data final. Mas você pode resgatar antes, inclusive com lucro ainda maior, mas também corre o risco de ter um prejuízo com a chamada marcação a mercado. E sobre esse assunto eu também tenho um vídeo que explica essa questão da marcação a mercado, mas basicamente, resumidamente, nesse caso aqui, se você pega, né, uma aplicação de IPCA mais uma taxa de 6%, por exemplo, quando essa inflação diminuir, você consegue retornos bem interessantes na marcação a mercado. E o contrário pode acontecer se a inflação subir. Mas se você deixar até o vencimento, você vai ter garantido a rentabilidade de IPCA e mais essa taxa fixa. E aí eu já até falei qual é o cuidado, aquilo que você tem que observar é que se você precisar daquele dinheiro investido, embora você tenha a possibilidade de resgatá-lo, mas você corre o risco de ter inclusive uma desvalorização, porque vai depender aí do cenário macroeconômico, do movimento e da expectativa futura da inflação. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora como que está neste momento as taxas desse IPCA+. Então aqui no site do Tesouro você já observa aqui, ó, IPCA+, com vários vencimentos. Tem também aqui o Tesouro Renda Mais, que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Isso é interessante. Quando você chega à marca de 100 vídeos, você já tem vídeo sobre vários assuntos. Então esse Renda Mais eu já fiz um vídeo sobre ele. E você tem aqui, ó, o IPCA+ para 2029 e IPCA+ até para 2055, com juros semestrais. Observem aqui as taxas, ó, 6,89, 6,66, 6,69, 6,67, inclusive deu até uma reduzida, tá?
De sexta-feira para hoje já caiu um pouquinho a taxa, mas ainda assim com patamares bem elevados, bem interessantes. Para vocês entenderem qual que é esse impacto desse IPCA mais essas taxas aqui, vamos fazer um comparativo entre o IPCA, entre o CDI, que basicamente é a taxa de juros, e o Ibovespa, que no caso aqui nós vamos usar o BOVA11, que é um ETF que praticamente replica o mesmo movimento do Ibovespa, que é uma cesta com as principais, né, ou com as ações mais negociadas na nossa B3. Vamos lá então. Então você vai aqui nesse mais retorno, botei aqui IPCA, CDI e BOVA11, você observa aqui numa janela de 10 anos qual foi o retorno de cada um. Então você observa aqui que nós temos o BOVA11 143%, muito próximo do CDI, por isso que eu falo que renda fixa. Só que qual que é a diferença? Olha como é que foi o movimento do BOVA11 durante todo esse tempo. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. O outro aqui, a linha vermelha, muito mais tranquila, para no final aqui dar quase a mesma coisa. E nós tivemos aqui o IPCA dando 75%. Só que quando a gente soma esses 6%, nós temos um retorno aqui de mais de 150%. Então nessa comparação a gente já vê que o IPCA mais, com essas taxas atuais aqui, estaria batendo o Ibovespa e a renda fixa, né, o principal benchmark da renda fixa, que é o CDI. E então nesses patamares atuais um tipo de investimento que merece que você analise e talvez tenha uma parte aí na sua carteira. O segundo investimento que eu trago aqui para vocês é um investimento lá no exterior, lá nos Estados Unidos, que é o T-Bills, Treasuries Bills, tá? Que são títulos públicos do governo norte-americano. Então, obviamente que vai ter uma segurança muito boa, a segurança são títulos emitidos pelo governo da maior economia do mundo, então traz uma segurança bem interessante. E nos patamares atuais, em que os juros lá está na casa ali dos 5%, traz um retorno também muito bom. Então tem uma boa liquidez, você também pode resgatar aí todos os dias úteis, tem uma rentabilidade para o padrão dos Estados Unidos muito boa, de 5%, maior juros nos últimos anos. E além disso, você vai estar exposto também ao dólar. Tá? Quando a gente compara dólar com real, o real é uma moeda muito mais fraca. Nós vamos ver aqui daqui a pouco, nós vamos fazer um comparativo. Então você vai estar exposto a uma outra moeda, você vai estar fora do risco Brasil, porque você vai estar investindo lá fora. Então essas são as vantagens, né? O patamar atual que nós temos aqui. Agora traz como desvantagem ou como alguma coisa que você tem uma dificuldade a mais, é que você vai precisar abrir uma conta numa corretora lá no exterior, lá nos Estados Unidos, embora hoje em dia seja muito fácil. Existem várias corretoras em português, né? Vai te trazer também um pouquinho ali a mais por ocasião da declaração do imposto de renda, que também é facilitado porque eles passam os informes, né, que te auxiliam no preenchimento da declaração do imposto de renda, te passam tudo em português em algumas das corretoras que você tem lá fora, fora outras vantagens quando você estiver viajando, etc. Vamos fazer aqui agora um comparativo do Ibovespa com o dólar. Então observe aqui, fazendo um comparativo do dólar com o BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa, a gente repara aqui que em 10 anos quase a mesma coisa, né? Nós tivemos aqui o retorno aqui, de 138 para o Ibovespa e 133 para o dólar. Então basicamente o mesmo resultado do Ibovespa nos 10 anos foi o mesmo resultado para aquele que só tinha um dólar no colchão, ficou com o mesmo retorno. Se você a esse valor do dólar acrescenta mais uns juros, você consegue ter retornos bem interessantes. Tá? Isso aqui em 10 anos. Se a gente colocar aqui um ano, aí sim o dólar, nós tivemos aqui 18% de valorização do dólar esse ano. Então quem ficar de fora dessa festa vai ser complicado. Enquanto o Ibovespa, né, nos últimos aqui, nos últimos 12 meses, teve um desempenho aqui de 8%. Então aqui você viu que quem só tinha dólar já teve um retorno bem interessante. Quando você tem o dólar indexado ali, por exemplo, do T-Bills, né? E o T-Bills tem um motivo também, tá? Em situações de crise aí vai ser um dos investimentos mais fáceis de você estar resgatando, tá? Em crises mundiais aí de grandes proporções. Vamos agora para o nosso terceiro investimento que eu acho interessante, com que você pesquise, se aprofunde. E esse aqui, para quem me segue aqui, não é nenhuma novidade.
nós estamos falando da previdência privada. Inclusive, como vocês sabem, nesse 100º vídeo não poderia, ter passado esses 100 vídeos sem falar sobre previdência privada, e não foi apenas em um vídeo, mas numa playlist com vários vídeos. Eu recomendo que você vá lá no final e assista essa playlist em que eu falo sobre a previdência privada, as diversas vantagens que tem esse tipo de investimento. É uma playlist ali que não demora mais do que, aliás, demora um pouquinho mais do que 1 hora para você assistir. São 6 ou 7 vídeos que vai falar sobre a previdência. E na previdência você consegue encontrar fundos de renda fixa, renda variável, multimercado, pós-fixado. Vou mostrar para vocês aqui todas essas opções de investimento. Você tem a vantagem da elisão fiscal, até 12% em cima da base tributável, se você escolher o PGBL. Se tiver complicado, vai lá e confere essa playlist que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre previdência privada. Não tem come cotas, consigo fazer portabilidade, consigo escolher um fundo de investimento no meu momento atual de vida, e com o passar do tempo, com a mudança de idade, ou às vezes eu constituí uma família, teve filhos, talvez eu precise mudar ali o meu estilo de mais agressivo para mais conservador, etc. Eu consigo fazer a portabilidade de um fundo para outro sem pagar nenhum imposto de renda, e isso traz aí um grande diferencial no longo prazo. Então tudo sobre previdência, vai lá nessa playlist e confere. E algumas desvantagens ou cuidados que você precisa ter é, obviamente, escolher o fundo. Então, nesse agora você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de estudo para poder escolher o fundo mais adequado. Então, existem vários tipos de fundos com vários tipos de rentabilidade. Evite fundos que te cobrem taxas de administração muito alta, e esse é um dos motivos pelo qual muita gente tem um certo preconceito sobre previdência privada, porque são aqueles fundos oferecidos por bancões em que as taxas são muito altas. Mas existem hoje fundos com taxas baixas, na casa ali de 0,5% ao ano, fundos sem taxa de carregamento. Então pesquisa, dá uma olhada que você vai ver isso daí. Outra coisa é a questão da liquidez. Embora você consiga resgatar até com uma liquidez interessante, mas nós estamos falando de um tipo de investimento de longo prazo. Então você, quando aplicar em uma previdência, você tem que ter isso na sua mente, que não é interessante você resgatar aquilo ali com prazo muito curto. O mais interessante é que você deixe pelo menos 10 anos. Por quê? Por causa da alíquota do imposto de renda, que ela vai decrescendo ao longo do tempo até chegar ali a menor alíquota, no caso ali da tributação regressiva depois de 10 anos. Se tiver complicado, você já sabe, vai lá na playlist e confira tudo isso daí explicado no detalhe, passo a passo. Aqui nós vamos um pouquinho mais rápido para a gente poder bater aqui e partir lá para o nosso quarto. A rentabilidade obviamente vai depender do fundo, e também a segurança também vai depender da sua escolha de gestora, aonde é que está feito aquele investimento seu. E eu vou mostrar para vocês aqui então, você que consegue observar, são diversos fundos de diversos tipos. Olha aqui a quantidade, você pode botar risco baixo, risco médio, risco alto. Você consegue observar aqui as várias opções que tem. Se eu posso filtrar aqui, escolher aquele pós-fixado, uma renda fixa pré-fixado, até mesmo atrelada à inflação, tem o multimercado, tem outros. Então são várias opções de fundos que você pode escolher na previdência privada. Não é só renda fixa, tá? Tem vários tipos aqui de fundos que você pode escolher. E a gente pode, exemplo aqui, um pós-fixado de nível baixo de risco, olha ali o risco ali, pequenininho, e ainda assim a gente consegue encontrar fundos aqui que rentabilizou quase 14% nos últimos 12 meses, uma rentabilidade bem interessante para um risco bem baixo de 5%. Esse fundo não é nenhuma recomendação, é só um exemplo aqui para vocês observarem. Tá? Então olha aqui a quantidade de fundos que temos aqui disponível, é muita coisa para você escolher aqui, e ainda segue para mais de 235 fundos. E aí agora vamos para a nossa quarta sugestão de investimento, que aí talvez surpreenda alguns, porque eu não sou de falar muito sobre esse tipo de investimento aqui no canal.
eu já tinha ouvido falar já há muito tempo atrás, mas ano passado, desde o ano passado é que eu comecei a me aprofundar nesse assunto e comecei a olhar com mais atenção. E esse quarto investimento são as criptomoedas. E aqui eu quero falar de uma forma mais especial para evitar também aquela confusão e o trabalho na hora de escolher. Vai logo na certa, vai logo na mais forte, que é o Bitcoin. Lógico que se a gente olhar o passado do Bitcoin, o melhor momento para comprar talvez já tenha sido lá atrás, mas dizem aí que o segundo melhor momento é agora. Eu ainda acredito que o Bitcoin no ano que vem vai ter um retorno bem interessante, muito provavelmente depois agora das eleições dos Estados Unidos vai ter aí uma esticada, um certo rally, e eu estou bem confiante. E por que dessa moeda? Por que desse tipo de investimento? É mais um investimento que, embora ele não esteja atrelado a nenhuma moeda e a nenhum governo e a nenhum país, mas a gente geralmente relaciona o Bitcoin com o dólar. Então é mais uma forma de você estar diversificado geograficamente, fugindo um pouco do real. Você vai ter uma outra moeda, um outro investimento. Existem alguns sites, eu não vou trazer para vocês aqui hoje, mas que consegue, quando você coloca uma certa porcentagem de Bitcoin na sua carteira, ele traz um retorno muito interessante. Então, pense aí, dê uma estudada sobre esse assunto, que eu acho que você, se a gente for ver aqui, comparar rendimentos, aí não tem nem comparação. Nos últimos 10 anos o Bitcoin bateu mais de 7.800% de rentabilidade, só nos últimos 12 meses deu 134%, lá de 2014 até 2023. E esse ano agora aí já deu mais de 70%, inclusive, vou mostrar aqui para vocês, já bateu o recorde em real. E aí é mais um motivo que eu falo para vocês. O real é a moeda que perde muito, né, o valor ao longo do tempo. Então, o Bitcoin ele teve um recorde esse ano em dólar, lá no primeiro semestre, não bateu, não ultrapassou esse recorde, mas em real nós chegamos agora e batemos um recorde em real recentemente. E por que isso acontece? Porque o dólar está mais forte do que o real. Então, como vantagem, descentralização, você opera numa rede sem necessidade de uma autoridade central, como um banco ou um governo. A escassez e a programação do Bitcoin faz com que, de certa forma, seja uma moeda deflacionária, diferente das moedas normais em que os governos costumam imprimir moeda e isso causa inflação. O Bitcoin, por essas características, ele tem uma tendência de aumento de valor ao longo do tempo. As transações são seguras, ficam gravadas lá na blockchain, que garante maior segurança e transparência. Vou mostrar para vocês aqui agora uma reportagem que fala sobre o recorde alcançado do Bitcoin agora recente, no início do mês de novembro. Então tá aqui, Bitcoin alcança novo recorde em reais. Olha só. Agora está em 391 mil, deu uma caída. Tá? Nós estamos aí, 4% de queda nas últimas 24 horas por causa aí da expectativa das eleições dos Estados Unidos que começam aí na terça-feira. Mas a gente já observa aqui, que hoje é dia 4 de novembro, 3 dias atrás o Bitcoin estava batendo recorde em real. E algumas desvantagens ou alguns cuidados que você precisa ter quando for investir em Bitcoin é cuidado para não cair em pirâmide, para não cair em promessas fáceis de lucros garantidos, altos e constantes. O Bitcoin é um investimento, é uma moeda digital que pode te trazer retornos muito interessantes, mas também tem uma volatilidade. A gente pode dizer que é uma renda variável e, por consequência, não tem como você ter garantia de retorno. E talvez essa seja a graça do Bitcoin. Embora com o passar do tempo e mais recentemente a volatilidade tenha diminuído, mas ainda assim traz uma certa volatilidade. Tem mês que sobe, tem mês que cai, isso é normal. Então você tem que tomar cuidado com pirâmides e promessas falsas. Ele é conhecido pela volatilidade, grande flutuação dos preços. Vocês viram aqui, nas últimas 24 horas, menos 4%. É isso daí. Nesse ano, mais de 60%. Então ele sobe, ele cai, mas ele está numa tendência de alta. E isso é importante levar em consideração. E um outro cuidado que você tem que ter é que você precisa estudar sobre esse tipo de investimento. Ele vai exigir um estudo maior porque ele é diferente daqueles investimentos convencionais, daqueles investimentos normais. E para você ter mais segurança, você vai ter que
ter uma autocustódia que vai demandar de você um pouco mais de atenção e de cuidado, de zelo no cuidado da sua senha, né? Porque o Bitcoin, como não está em nenhum governo, você tem que prestar atenção no seguinte: no investimento normal seu, quando a pessoa falece, aquele investimento seu vai para o inventário e depois aquilo lá vai ser passado para os herdeiros, né? Após o inventário, o banco ele vai pegar e vai liberar aqueles recursos para os herdeiros. Com o Bitcoin é diferente, porque o banco não tem acesso à sua conta. Se você tiver com o seu Bitcoin autocustodiado, que é o mais seguro, porque você fica livre de hacker e etc e tal. Se você tiver seu Bitcoin autocustodiado, as senhas vai ser responsabilidade sua cuidar daquelas senhas e, consequentemente, no caso de um falecimento, a pessoa, para ter acesso àquela herança, ele vai ter que ter acesso àquela senha, não tem outro jeito. Então esses são os 4 tipos de investimento que eu considero que merecem um estudo, uma análise por parte de vocês. Obviamente que a proporção que você vai estar alocando em cada um desses investimentos vai depender do seu perfil, do seu patrimônio, do seu momento de vida. Veja aí como é que você vai balancear, veja se realmente é para você, mas são 4 investimentos fáceis de aplicar, a maioria deles, tá? Com liquidez muito boa, com diversificação inclusive geográfica, com exposição a dólar. Isso daí já traz para você aí uma carteira bem interessante para você levar em consideração, tá? O Bitcoin, como ele é alto, como ele tem uma volatilidade grande, o interessante é você ir comprando aos poucos. A renda fixa, é interessante que você aproveite os patamares atuais e às vezes coloque um valor um pouquinho maior no início, até para aproveitar aí os juros compostos. E a previdência também você pode ir aplicando também constantemente, tentando ali investir dentro daquela cota dos 12% anual, para você ter todos os benefícios da elisão fiscal que é oferecido para o modelo PGBL. Vamos agora aqui para um quadro resumo para a gente fechar esse assunto aqui com vocês. Então, nesse quadro resumo aqui, em que eu vou mostrar para vocês aqui os 3 aspectos que vocês precisam levar em consideração, né? Rentabilidade, liquidez e segurança. Vamos estar comparando aqui cada um desses 4 investimentos aqui. Vamos lá, rentabilidade. Tesouro IPCA mais 6%, que é o patamar atual. Muito boa a rentabilidade a partir desse patamar. O T-Bill também é muito boa com o patamar atual. Previdência privada vai depender do fundo que você escolher. E o Bitcoin, historicamente, rentabilidade muito boa. Historicamente, independente do momento em que a pessoa tem comprado o Bitcoin, se ele permaneceu com a moeda durante 4 anos, ele teve lucro e ficou feliz. Liquidez, tesouro muito boa em dias úteis. T-Bill também muito boa, com liquidez em todos os dias úteis. Previdência privada em dias úteis, mas lembrando aí que devido à alíquota do imposto de renda é interessante às vezes você esperar, é um investimento de longo prazo. Então tem que levar isso aí em consideração, não dá para fazer de previdência privada a sua reserva de emergência. E o Bitcoin tem uma liquidez excelente, sendo operado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 de dezembro às 11h59 da noite. Se você quiser comprar ou vender Bitcoin, você pode, você consegue. Segurança. Tesouro considerado o investimento livre de risco, garantia do Tesouro Nacional. T-Bill é um dos mais seguros do mundo, porque é emitido pelo governo dos Estados Unidos, a maior economia mundial. Previdência privada vai depender do fundo que você escolher, da gestora e da instituição financeira. O Bitcoin é considerado seguro, sem histórico de ataque hacker. O que às vezes acontece é o ataque lá na corretora, ou dizem que acontece e acaba sumindo suas criptomoedas. Por isso a importância da autocustódia, custódia própria e cuidar bem das chaves da senha. Observações. O Tesouro Direto, proteção contra a perda do poder de compra. O T-Bill, uma proteção, né, vamos dizer assim, uma exposição ao dólar, que é interessante porque o real perde para o dólar direto. Previdência privada, uma série de vantagens. Vai lá na minha playlist e dá aquela conferida. E o Bitcoin, descentralização, liberdade geográfica, não estando diretamente relacionado a nenhuma moeda convencional. E aí assim eu finalizo mais esse vídeo, esse 100º vídeo aqui do canal. Merece o like por tudo esse conhecimento que eu trouxe para vocês aqui. Mostrei comparativo, mostrei planilha, mostrei as opções, fiz quadro resumo no final. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo,
faça aí o estudo, desperte, pelo menos desperte em você o interesse nesses investimentos. Vai estudando um pouquinho mais, veja como que se encaixe melhor na sua carteira, no seu perfil. Muito sucesso para todos vocês, estou muito feliz. Eu tinha gravado esse vídeo aqui, quando eu fui lá ver, o vídeo saiu sem o áudio, tive que regravar esse vídeo. Isso daí não é a primeira vez que acontece, mas eu falei, não, o 100º vídeo eu vou ter que regravar, senão a minha ideia era só deixar lá uma figurinha só comentando. Mas é isso aí, pessoal, se gostou deixa o like, até a próxima, bora crescer, que Deus abençoe vocês.